Então, vou iniciar aqui, né, a gravar a aula. Pronto. Estou começando a gravar aqui porque a nossa última aula no sábado, né, eu vim me dar conta no final que ela não estava sendo gravada, tá certo? Infelizmente não deu para gravar aquela aula de sábado, da resolução de exercícios, mas aí eu vou disponibilizar as anotações que eu fiz naquela mesma aula, tá certo? Mas aqui eu já estou vendo que está gravando a nossa aula, tá? Para disponibilizar assim que acabar lá no Google Sala de Aula. Então, quem está chegando agora vai deixando o nome no chat, tá certo? Para eu poder fechar aqui a chamada. Pronto, fechei a chamada. Agora bora lá para a lousa. Ok. Rapidinho aqui, antes de iniciar, eu gostaria de saber aqui quem já ouviu falar ou quem já estudou, colocar aqui no chat para vocês, tá? Tá aí no chat a pergunta, respondam aí, por favor. Beleza, Caio Henrique. Certo, beleza. Massa, tô vendo aqui que a maioria já viu razão e proporção, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Maioria, deixa eu ver se eu tô correto mesmo. É. Então, aproximadamente aqui que eu contei, se eu não contei o nome duplicado, 13 pessoas já viram razão e proporção. É claro que vocês verão também aqui no curso com a gente razão e proporção, só que essa parte você verá mais em detalhes com o professor Eduardo Luiz. Só que aí para essa aula de hoje eu preciso falar um pouco sobre razão e proporção, tá certo? E aí eu vou falar algo bem por cima, tá certo? Então vai ser bem assim, focado no que a gente quer, tá? Eu vou falar aqui rapidamente sobre razão e proporção. Primeira coisa, que é uma razão, tá? Uma razão, ela é uma fração. A gente utiliza muito razão quando nós estamos comparando quantidades, comparando valores de grandezas. Grandezas é tudo aquilo que a gente pode contar. Tempo, número de pessoas, que mais? Distâncias, tá certo? Massa, tá ok? Então, grandeza é tudo aquilo que a gente pode contar, tá certo? Então, a gente utiliza a razão quando a gente está querendo comparar as quantidades. Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, uma situação bem rapidinha para a gente poder rever aqui, bem simples, esse conceito de razão, para depois eu falar de proporção, para aí sim eu começar a falar sobre o teorema de Tales, tá? Então, um exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo bem bobinho, tá? Vamos colocar aqui uma tabelinha. Deixa eu fazer aqui. Colocar aqui assim. Então eu vou
Vou utilizar aqui duas personagens para essa situação que eu estou trazendo. Então, digamos que você tem aqui André e você tem a Beto. Quem são André e Beto? André e Beto são dois atacantes de uma equipe de futebol, tá? Uma equipe de futebol aqui fictícia. E aí, o que é que eu tenho? Eu vou trazer aqui a quantidade de chutes que eles deram em uma partida, tá? E aí, esses chutes em direção ao gol. Então, eu vou trazer aqui os acertos, né? E os erros, tá certo? Então aqui eu tenho o seguinte, eu tenho que André, ele chutou 45 vezes em gol, ele acertou 20, logo ele errou 25. E Beto, ele mandou em gol aqui certos 50 chutes e errou 5. No total ele fez aqui 55 chutes, tá? Se você observa aqui o total de chutes certos dos dois, você vai obter aqui 70 chutes certos, tá ok? Os erros, você vai ter aqui os errados, 30. No total, você vai obter aqui, ó, 100 chutes em gol, considerando os dois atacantes, tá? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Escreva aí no chat, por favor. Beleza. Ok. E aí, o que eu trago aqui para vocês é o seguinte. Se eu for comparar, né? Vamos pegar o primeiro personagem aqui, André. Vou colocar aqui a cor branca. André, né? Se eu pegar aqui os chutes certos de André e eu comparar os chutes certos de André com o total de chutes, o que é que eu vou acabar tendo aqui? Qual vai ser a razão dos chutes de André certos para o total de chutes? Escreve aí no chat, por favor, a razão da quantidade de chutes certos de André para o total de chutes que essa equipe desses dois atacantes tiveram no jogo. Alguém? A pergunta foi: alguém se habilitaria a escrever no chat a razão entre chutes certos que André deu em gol para o total de chutes dos dois atacantes? A razão entre os chutes certos de André para o total de chutes que eles deram. A razão. Opa, tá aparecendo. Bora lá. Tá aparecendo aí. Preste atenção no seguinte, quando eu falo o total de chutes de André para o total de chutes dados pelos dois atletas. Então, era a razão entre os chutes certos para o total de chutes dos dois atletas. Total de chutes de André. Tá aqui. Chutes certos. 20.
Total de chutes dos dois atletas. Tá aqui. 100. Então a razão vai ser 20 para 100. Total de chutes certos de André para o total de chutes dos dois atletas. Tá? Então a razão aqui é 20 para 100. Beleza? E aí, se você observa, como eu falei, toda razão é uma fração. E aí, frações a gente pode simplificar, né? Se elas forem redutíveis. E aqui eu posso reduzir essa fração. Claro, eu posso dividir de uma vez só, se eu quiser, tudo por 20, né? Ou poderia sair dividindo de 2 em 2, de 5 em 5. Dividir logo por 20. 20 dividido por 20 dá 1. E 100 dividido por 5 dá 5. Então, a razão de chutes certos para o total de chutes dados pelos dois atletas, no caso de André, é 1 para 5. Ou seja, de 5 chutes que eles deram em gol, um chute certo foi o de André. Tá certo? Agora, se eu pegar aqui Beto, a mesma coisa. A razão entre os chutes certos de Beto para o total de chutes que os dois atletas deram. Qual é a razão dos chutes certos de Beto para o total de chutes que os atletas deram? Muito bem, Kevin. E aí a razão, Kevin já escreveu ali no chat, vai ser 1 para 2. Por que 1 para 2? Porque se eu pego aqui a razão entre os chutes certos de Beto, que no caso aqui foram 50, e comparo com o total de chutes dos dois atletas, que é 100, eu vou ter a fração aqui, né? 50 para 100, a razão 50 para 100, e eu posso simplificar, né? Já que é uma fração, vou dividir tudo aqui, por exemplo, por 50, tá certo? Foi uma escolha que eu fiz, mas eu poderia também dividir de 2 em 2, dividir por 10, tá certo? Quando eu divido aqui por 50, em cima dá 1, divido por 100 aqui, divido o 100 por 50, vai dar 2, beleza? Então, eu vou acabar encontrando 1 para 2. Tranquilidade nisso? Alguma dúvida, alguma pergunta no que é razão? A razão serve muito para a gente poder comparar quantidades, tá certo? Dúvidas, perguntas? Escreva aí no chat se ficou alguma dúvida. Então, razão é uma fração. E aí deixa eu só ajustar essas coisas aqui. Pronto. Beleza. Então, visto que é razão, né? Recordado aí o que é razão. Bora recordar aqui o que é uma proporção. E essa aqui é a parte principal para a gente poder começar a falar do tema da aula de hoje. Então, proporção. Vamos observar o seguinte. Se eu pegar aqui a razão 2 para 10 e a razão 9 para 45. O que é que elas têm em comum? 9 para 45 e 2 para 10. O que é que essas razões têm em comum? Alguém poderia me dizer o que é que tem em comum entre as duas razões apresentadas aí no quadro?
Como assim o mesmo resultado? Explica aí. É por aí. Não, não desista não. Em matemática nunca se pode desistir, tá certo? Bora lá. Vamos observar aqui com calma. João Gabriel, essa informação está um pouco incompleta aí. Não sei se eu compreendi bem o que você quis fazer. Bora lá. Observe o seguinte. Já que essa razão ela é uma fração, se eu simplificar aqui por 2, o que é que eu vou acabar encontrando aqui? 2 dividido por 2 dá 1 e 10 dividido por 2 dá 5. Se eu fizer aqui embaixo algo parecido, simplificar aqui, né? Obter uma fração equivalente, dividindo aqui, né? Então, por exemplo, posso dividir aqui por 9 e aqui embaixo por 9, tá? E aí o que é que eu vou acabar encontrando? 9 dividido para 9 dá 1. 45 dividido por 9 dá 5. E aí o que é que a gente observa? As duas razões iniciais, elas são iguais a uma única razão, que é 1 para 5. Beleza? Então, já que 2 para 10 é igual a 1 para 5 e 9 para 45 também é igual a 1 para 5, o que é que eu posso concluir aqui, gente? Já que elas são iguais à mesma razão, que é a que está em verde, o que é que eu posso concluir sobre as razões que estão em azul? Exatamente, elas são proporcionais. Por que elas são proporcionais? Porque elas são iguais. Aqui, ó, 2 para 10 é a mesma coisa que 9 para 45. Ah, professor, não consegui perceber não. Filhinho, filhinha, olhos da fé. 2 para 10 é a mesma coisa que 1 para 5. E 9 para 45 também é a mesma coisa que 1 para 5. Então, quando duas razões elas são iguais, elas são ditas proporcionais, tá? Elas formam uma proporção. Então, vou anotar aqui, ó. Formam uma proporção. Então, proporção nada mais é do que uma igualdade entre razões. Então, vou escrever aqui em cima. Igualdade entre razões. E aqui tem algo bem interessante que é o que a gente vai utilizar bastante no teorema de Tales, aqui das proporções, que é o seguinte. Perceba uma coisa. Se eu pegar aqui o 2 e multiplicar pelo 45 aqui, fizer uma multiplicação aqui cruzada, o que é que vai acontecer? 2 vezes 45. Eu vou acabar encontrando 90. Por outro lado, se eu pegar aqui também em diagonal 9 e 10 e multiplicar 10 por 9, eu também vou encontrar 90, tá certo? E essa feliz coincidência sempre vai acontecer nas proporções, tá certo? É a chamada relação fundamental das proporções. Eu vou colocar aqui nesse quadro. Eu só duplicar aqui a página. Pronto.
E a relação fundamental das proporções, relação fundamental das proporções. É aquela frasezinha que você já deve ter escutado em algum momento da sua vida. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, se eu tiver aqui, ó, A para B igual a C para D, se eu tiver a igualdade entre razões, significa dizer que elas formam uma proporção. Então, se elas formam uma proporção, quando eu faço aqui, ó, quando eu multiplico aqui, ó, A, esses termos aqui cruzados, né? Eu faço aqui A vezes D, vai ser a mesma coisa que você está multiplicando aqui B vezes C, tá certo? Aí você pode estar se perguntando em que isso é útil. Isso daqui é bastante útil para a famosa regrinha de 3, tá certo? Que ela recebe esse nome porque você vai conhecer 3 valores em uma proporção e o quarto valor ele é desconhecido. Então, por exemplo, eu trouxe um exemplozinho aqui, 4 para 36, assim como 9 está para x. E aí, como é que eu vou encontrar o valor de x aqui? Se eu tenho uma igualdade entre razões, é porque elas formam uma proporção. E se elas formam uma proporção, eu sempre posso fazer o produto cruzado, a igualdade do produto cruzado. Lembre-se, produto é o resultado de uma multiplicação. Então, eu posso fazer aqui, ó, 4 vezes x, tá certo? Eu vou ter aqui 4x. Isso vai ser igual a você fazer 9 vezes 36. Ok? Então, resolvendo aqui, eu vou ter, ó, 4 vezes x dá 4x. 9 vezes 36. Isso daqui vai ser 270 mais 54, tá? Isso aqui vai ser 324. E aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. O 4 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, né? E aí 324 dividido por 4. Quanto é que vai dar isso daí? Vai dar 81. Ah, professor, como é que eu percebo que vai dar 81? Olhos da fé, preste atenção. 324 é a mesma coisa aqui, 320 mais 4. Eu reorganizei dessa maneira porque eu estou dividindo por 4. Eu lembro que 32 é divisível por 4 e 4 também é divisível por 4. Aí é só fazer o seguinte, né? 32 dividido por 4 dá 8, mas não era 32, era 320, então vai ser 80. E 4 dividido por 4 dá 1. Aí é só somar 81. Então o x aqui vai ser igual a 81. Tranquilo aí, gente? Dúvidas, perguntas? A partezinha que eu fiz aqui em verde, aqui é a continha de cabeça. Brenda, a parte que eu fiz aqui de cabeça, a continha de divisão. Certo, beleza. Vou colocar mais uma folhinha aqui rapidinho. O que eu fiz ali foi o seguinte. Eu já volto já para vocês fazerem print, tá, pessoal? Deixa eu fazer o seguinte. Quem quiser tirar print, pode tirar print, tá certo? Rapidinho. Aqui.
Pronto, pode tirar print. Sempre tem AT, Kevin. Normalmente eu divulgo AT 1 hora ou 2 horas após a aula, tá? Só que durante a aula também vamos ter bastante hoje para fazer, tá? Fique tranquilo. Então bora lá. A dica aqui foi a seguinte. Eu tinha 324 para dividir por 4, tá? Vou colocar assim em fração porque uma fração representa uma divisão. E aqui, ó, para ganhar tempo, fazer conta de divisão de cabeça é diferente quando a gente faz no papel. Como eu tenho aqui que eu estou dividindo por 4, tá? E eu estou acreditando que a divisão vai dar inteira, vai dar exata, aí eu penso o seguinte, eu olho para o divisor, quem é? É o 4. Aí eu pego 320 e escrevo 324 e escrevo como a soma de dois números que são divisíveis por 4. O bom é que você tente encontrar uma dezena, tá? Um número fechadinho e um outro quebrado. Como assim? Como eu pensei aqui, 320 mais 4. Só tem essa possibilidade? Não, né? Eu também poderia ter pensado como sendo 300 mais 24. Tá certo? Mas aí, isso, assim, a dica que eu dou é treinar. Matemática não se aprende com bizu, não. Tá certo? É treino para que isso possa fixar na sua memória, tá? Você consiga ter isso na sua biblioteca mental de ferramentas aí, você consiga ter isso ativo na tua memória aí de longo prazo. Então, o que foi que eu fiz aqui? 320 mais 4. Aí eu dividi 320 por 4. E o resultado disso vai dar 80. Dividi o 4 por 4. O resultado disso vai dar 1. Só que aí não vai ser nem 80, nem vai ser 1. Vai ser quanto? A soma disto, 80 mais 1, que é 81. Ah, professor, e se eu tivesse feito dessa outra maneira aqui de baixo, funcionaria? Funcionaria também. Como é que faria então? A mesma coisa. Já que eu separei 300 mais 24, né? Divido 300 por 4 e 24 por 4. 300, vou dividir primeiro 24 por 4 aqui. 24 dividido por 4, tá certo? Isso aqui vai dar 6. E 300 por 4? E aí, ó, dividir por 4, né? Nesse caso aqui, é dividir por 2 duas vezes. Se eu divido aqui 300 por 2, vai dar 150. 150 por 2 vai dar 75. Quando eu somo 75 mais 6, isso também dá 81. Beleza? Tranquilo? Com esse exemplo aqui apenas não vai dar para você compreender, mas o que eu recomendo é faz o seguinte, treina depois de refazer essa mesma continha bestinha aqui que eu fiz, tá certo? Utilizando essa estratégia aqui. E tenta fazer com outras que você sabe que o resultado vai dar exato. Isso aqui funciona tranquilamente, tá? Em matemática, você não pode deixar suas crenças que limitam você, né, que dizem que você não é capaz, você não pode deixar suas crenças quando eu digo não é algo relacionado à religião, não. São convicções que você tem, coisas que você acredita. Você não pode deixar essas convicções aí tomarem conta dos teus pensamentos, senão você não consegue evoluir. Então, a minha dica para vocês, nesse momento, tá? É treinar, né? Quem achou interessante e quer aplicar isso, porque isso facilita bastante, é só treinar, tá certo? Treine mesmo, tá certo? Deixa eu só, antes de continuar aqui pro tema da aula, deixa eu pegar uma coisinha aqui para mandar para vocês. Eu vou colocar aqui no chat para que vocês possam ler.
Pronto, tá aí a frasezinha para eu poder começar a falar sobre o Teorema de Tales aqui. Bora lá. Para falar sobre aqui Teorema de Tales, eu tenho que primeiro apresentar alguns conceitos. Primeira coisa, feixe de retas paralelas. Nós já estudamos retas paralelas, se vocês se recordam, quem já estava aqui desde o início. Nós já estudamos retas paralelas quando falamos lá sobre os ângulos que eram formados a partir de duas retas paralelas que eram cortadas por uma transversal ou várias transversais. E aqui eu vou voltar um pouco a falar sobre as retas paralelas, tá? Então, um feixe de retas paralelas, ele é um conjunto que você vai ter aí 3 ou mais retas paralelas. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, 3 retas e não 4 retas aqui que não se encontram. A, B, C e D aqui, tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta nisso daí, gente? Então aqui são 3 ou mais paralelas. Beleza. E aí lembre-se o seguinte, a escrita para retas paralelas aqui, no caso aqui eu tenho 4 retas que eu chamei uma de A, outra de B, outra de C, outra de D. Então, para dizer que as retas são paralelas, a gente escreve as letras que representam a reta seguido aqui de 2 barrinhas. Dessa maneira assim, ó. A é paralelo a B, que é paralelo a C, que é paralelo a D. Beleza? Tranquilo nessa anotação? E aí, o que é que acontece aqui? Quando eu tenho retas paralelas, eu não vou trabalhar com elas aqui assim soltas, né? Eu vou pegar aqui e vou trabalhá-las com as transversais. Se vocês se recordam que são retas transversais, são retas aqui que não são paralelas ao feixe, tá certo? Então, eu tenho as transversais aqui. Então, vou colocar, por exemplo, essa aqui em branco e uma outra transversal aqui em amarelo. E essa aqui serão as nossas duas retas transversais. Retas transversais. Elas se atravessam aqui no meio das paralelas. Beleza, gente? Dúvidas, perguntas nisso? Dúvidas, perguntas? Escreve aí sim ou não. Beleza. Nenhuma dúvida, então tá tranquilo para eu poder aqui continuar. E aí, para continuar, eu vou fazer uso aqui de um software matemático que eu vou exibir aqui na tela para vocês. Deixa ele aparecer aqui. Eu vou abrir.
Enquanto o software abre aqui, deixa eu fazer o seguinte. Chamada 2. Exatamente. Beleza? Vou fechar aqui a chamada. Então, pronto, tá fechada a chamada. Bora voltar aqui para o quadro. E aí, segmentos correspondentes. Então, segmentos correspondentes. Professor, eu já ouvi falar disso em algum momento. Sim, nós já estudamos sobre coisas correspondentes quando estávamos ali estudando ângulos formados a partir das retas paralelas cortadas por uma transversal. Para que você se recorde, né, o que são objetos correspondentes em geometria é o seguinte: são coisas que ocupam a mesma posição, só que em ambientes diferentes. Como assim? Presta atenção. Os ambientes aqui que eu estou falando nesse caso serão as retas transversais. E aí tem alguma coisa errada porque a setinha não está aparecendo para vocês e eu estou verificando aqui. Eu acho que agora vai aparecer para vocês. Pronto. Né? Então, os ambientes que eu estou falando aqui serão as transversais, tá certo? Se você observa aqui, ó, a cada encontro de uma paralela com uma transversal, você vai ter aqui, vou colocar em vermelho, você vai ter um ponto aqui. Então, vou chamar esse aqui de ponto A. Esse daqui eu vou chamar de B. Olha só, deu errado aqui. Esse de B. Esse de C. Esse de D. Esse eu vou chamar de E. Aqui, F. Aqui, G. E aqui, H. O que seriam segmentos correspondentes aqui? Os segmentos correspondentes aqui seriam os seguintes. Se eu pegar aqui esse segmento AB, que é esse aqui. Deixa eu colocar uma cor diferente aqui para ele, para dar um destaque aqui no cidadão. Vou pegar o marca-texto aqui para ele. Então, segmento AB, que é esse aqui. Quem é o correspondente dele? O correspondente dele vai ser um outro segmento que está nessa transversal daqui, ocupando a mesma posição que ele. Nesse caso, o correspondente dele vai ser
Esse bonitão aqui, ó, vai ser o EF. Então, o correspondente de AB é o EF, tá? Então, correspondente de AB é EF, ó. É o primeiro segmento da transversal, tá certo? Ó, são os dois primeiros segmentos da transversal, tá? Aí, se você pega, por exemplo, aqui, o correspondente de BC. BC é esse segmento aqui. Quem é o correspondente dele? É esse daqui, ó. O FG. É o segundo segmento aqui, tá certo? Só que na outra transversal. Então, o correspondente de BC seria aqui FG. Aí se eu te pergunto, quem é o correspondente do GH? Escreve aí no chat, por favor. Qual é o segmento correspondente ao GH? Muito bem, pessoal. Isso mesmo. CD. Gosto de ver assim. Agora deixa eu forçar um pouquinho a compreensão de vocês. Vocês conseguem visualizar o segmento AC? Segmento AC? Ah, professor, tô conseguindo perceber não. Olhos da fé. Se não tiver olhos da fé, espada que tem o olho de Tandera. Aqui, ó. Primeiro, a união do primeiro ponto com o terceiro ponto. Tá certo? E aí, ó, segmento, gente, só para ficar bem claro, tem que ser apenas dois pontos. O início e o fim. Beleza? Segmento de reta, tá? Então, quem é o correspondente de AC? Brenda quase acertou. Isso, gente. FG. Desculpa. É G, tá? É G. Então vai ser esse daqui. É G. Tranquilidade? Dúvidas, perguntas nisso? Dúvidas, perguntas? Não? Sim, se tiver alguma dúvida pode perguntar. Tá tranquilo, né? Beleza. Então a gente agora vai concretizar essa primeira compreensão com o teorema de Tales em si. Então vai estar aqui ele. Teorema de Tales. Ele diz que a razão entre quaisquer segmentos de uma transversal é igual à razão dos correspondentes na outra transversal. Bora compreender isso daqui. Você tem aqui um feixe de retas paralelas. Vou colocar aqui uma, duas, três. Coloca esse feixe aqui mais para a esquerda. E aí você tem as transversais aqui. Você tem essa transversal. E você vai ter essa outra transversal aqui. O que é que ele diz? O teorema está dizendo. Dá nome às crianças aqui.
ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F. Ele está dizendo que a razão entre dois quaisquer segmentos de uma transversal. Então pega, por exemplo, dois segmentos de uma transversal. Vou pegar aqui AB. Trocar a cor. AB para BC. AB para BC. O que é que ele está dizendo? Que essa razão entre esses dois segmentos vai ser igual à razão entre a razão dos correspondentes. Ou seja, quem é o correspondente de AB? DE. Quem é o correspondente de BC? EF. Então, a razão entre dois segmentos quaisquer de uma transversal é igual à razão entre os segmentos correspondentes deles. Observe que tem uma ordem aqui. Se eu comecei com esse AB e depois BC, na outra razão tem que ter o correspondente do que está em cima sobre o correspondente do que está embaixo, tá certo? Isso daqui é o que diz o teorema de Tales. Não vou demonstrá-lo, tá certo? O que você precisa aqui apenas não precisa decorar o enunciado. É claro, com o tempo você vai lembrando do enunciado, praticando exercício, tá certo? Mas o que você precisa apenas aqui é compreender. E como é que vai ficar mais claro isso? A gente fazendo exercícios, tá certo? Então toda vez que eu tenho que identificar se as retas são paralelas e tem transversais. E aí as razões entre dois segmentos aqui, quaisquer, vai ser igual à razão entre os correspondentes dele na outra transversal. Bora iluminar mais as ideias, trazendo os exercícios aqui. Então, vou pegar o primeiro exercício da nossa aula. Exercício 1. E aí eu vou fazer junto aqui com vocês, tá certo? Daqui a pouco vai ter um que vocês vão tentar fazer aí sozinhos, sozinhas, tá? O que é que eu tenho aqui? Nas figuras, porque não só tem essa, terão outras figuras. Nas figuras, A é paralelo a B, que é paralelo a C. Lembre-se do símbolo que indica que são retas paralelas. São as duas barrinhas ali inclinadas, certo? Então, AB, A, B e C são retas paralelas. Aí o que é que ele está pedindo aqui? Calcule X. Observa bem o cenário que nós estamos. Eu tenho um feixe de retas paralelas, A, B e C. E esse feixe de retas paralelas estão sendo cortados aqui por duas transversais. Você tem a transversal R, que é essa daqui, e você tem a transversal S. O que é que você tem que se lembrar? Se eu quero calcular valor de segmento, tamanho de segmento, eu vou utilizar o teorema de Tales. O que é que o teorema de Tales diz? Se eu pegar dois segmentos, a razão entre dois segmentos aqui, vai ser igual à razão entre os correspondentes dele. O que é que eu faço aqui? Vou pegar esse segmento que mede 2. A razão do segmento que mede 2 para o segmento que mede 4. Isso vai ter que ser igual a quanto? A razão entre dois segmentos. Ao correspondente do que mede 2. Quem é o correspondente do que mede 2? O correspondente do que mede 2 é esse aqui, ó. É o que mede 3. E quem é o correspondente do que mede 4? É esse aqui, ó. O X. E aí eu tenho uma proporção. Tá certo? E aí o que é que eu tenho que fazer? Só resolver aqui produto cruzado, tá certo? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aí nós vamos ter o seguinte, 2 vezes x, 2x
isso tem que ser igual a 4 vezes 3. 4 vezes 3, isso aqui vai dar 12. 2x igual a 12. Logo, x tem que ser igual a quanto? 12 dividido por 2. Esse 2 que estava aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E aí x vai ser igual a 6. Perceba que o valor de x ele está coerente, né? Porque se eu faço aqui, ó, 2 para 4, essa razão dá 1 para 2, né? Quando eu divido aqui. E quando eu pego a outra razão, né? 3 para 6, porque o x agora a gente sabe que vale 6. Quando eu verifico aqui, isso aqui é apenas uma verificação, tá, pessoal? Quando eu verifico aqui, ó, simplificando, eu vou ter 3 dividido para 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Logo, as duas razões são iguais, né? Elas formam uma proporção. Muito bem, Radassa. Dúvidas, perguntas, pessoal? Escrevam aí no chat, por favor. Hidratem-se, tá certo? Bebam água, tá ok? Vou beber a minha aqui. Beleza. Qual é o segredo aqui? É compreender como é que eu vou usar essas coisas. Eu só aplico a proporção aqui se eu tiver feixe de retas paralelas cortada aqui por duas transversais e eu estiver querendo saber o tamanho dos segmentos aqui, o valor de cada segmento, tá certo? E aí é só fazer a razão entre dois segmentos aqui e igualar a razão entre os segmentos correspondentes a eles. E aí bora para mais um exercício aqui. Bora para a letra B. Esse aqui eu vou fazer com vocês, tá? Teremos aqui mais outros para você. Eu vou dar um tempo para vocês tentarem fazer. Bora aqui. Então, novamente, A, B e C são retas paralelas, tá certo? A, B e C são retas paralelas. Então, A é paralelo a B, que é paralelo a C. E R e S aqui são as transversais. Então, R é uma transversal e S, R é uma transversal e S é outra transversal. E aí observa bem, 4 é o tamanho de um segmento, 12 é o tamanho de outro segmento, X é o tamanho de um segmento, é o que a gente quer encontrar, e 21 é o tamanho de outro segmento, tá certo? O que é que eu tenho que fazer aqui então? A ideia é bem simples. Eu vou pegar esse segmento aqui, que mede 4, e vou fazer a razão dele com esse segmento aqui que mede 12. Então eu vou ter aqui o seguinte, ó. Eu vou ter 4 para 12, tá certo? Isso vai ter que ser igual a quanto? Vai ter que ser igual a uma razão, só que não é qualquer razão. Tem que ser a razão entre os correspondentes do 4. Quem é o correspondente do 4 na transversal S? Escreve aí no chat, por favor. Qual é o segmento que é correspondente ao segmento que mede 4? Que mede X. Então vai ser aqui, ó. Esse. Muito bem, pessoal. Gosto de ver assim. Perfeito. X. Aí, ó. Essa razão vai ser de X sobre quem? Sobre o correspondente do 12. Quem é o correspondente do 12? Muito bem. 21. Quem foi que falou primeiro? Thaís? Beleza. Vou registrar aqui. Deixa eu voltar para cá. Então vai ser x sobre
21. E aí está formada a nossa proporção. O que é que eu tenho que fazer aqui agora? O produto cruzado, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aí, só fazer continha aqui agora. 12 vezes x é igual a 4 vezes 21. Então, vou ter aqui, ó, 12x igual a 84. X vai ser igual a 84 dividido aqui por 12. E isso dá quanto, pessoal? 84 dividido por 12. Muito bem, Radassa. X igual a 7. Perfeito. Esse aqui eu não vou fazer a verificação não, tá, gente? Dúvidas, perguntas? Ok, senhor Paulo Roberto. Você ainda tá por aí? Ou já saiu? Paulo já saiu. Então bora para mais um exercício aqui. Pessoal, essa daqui é de vocês. Eu vou colocar um tempinho aqui para vocês fazerem, certo? Deixa eu pegar aqui. Você. Eu vou definir aqui 3 minutos, está aparecendo aí na tela, para vocês responderem essa letra C, valendo agora. Quem já for respondendo, já vai deixando a resposta aí no chat, tá? Menos de 1 minuto. Tá acabando.
2, 1, fim. E aí eu vi que a maioria aqui acertou, tá certo? O pessoal colocou aí no chat. Vai ser 6, né? Você tem aqui tem um feixe de retas paralelas e esse feixe ele é interceptado aqui por duas transversais, né? As paralelas aqui, nossas paralelas são A, B e C, são retas que não se encontram, né? Não tem ponto em comum as paralelas. E nós temos as transversais, são retas aqui que vão interceptar, vão cortar cada uma das paralelas do feixe. E aqui, como eu quero encontrar x, e x é um segmento, né? Formado aqui a partir do encontro do feixe com as transversais, eu vou utilizar o teorema de Thales, né? Que ele diz que se eu pegar aqui a razão entre quaisquer segmentos em uma das transversais, então no caso aqui eu vou pegar x para 9, essa razão vai ser igual, né? Vamos ter uma proporção aqui, vai ser igual à razão entre os correspondentes dos dois que eu marquei aqui, só que na outra transversal. Então vai ser igual à razão entre 8, que é o correspondente do x, 8 para o correspondente do 9 na outra transversal, que é o segmento que mede 12. E aí agora, como é uma proporção, né, uma igualdade entre razões, a gente pode fazer o produto cruzado aqui, né? X vezes 12, eu vou fazer direto, vai dar 12x. 9 vezes 8, eu vou ter aqui 72. E aí o x vai ser 72 dividido por 12. E esse x vai ter que ser igual a 6. Tranquilidade, gente? Dúvidas, perguntas? Antes do último exercício aqui da aula, né? Uma curiosidade. Esse teorema ele é atribuído a Tales, né? Que foi um filósofo e matemático grego, porque em uma das viagens dele ao Egito, ele aprendeu lá um pouco de geometria com os sacerdotes egípcios da época. E aí um desafio que surgiu para ele foi medir a altura da maior pirâmide de Kéops. E aí ele fez isso, tá certo? Ele fez isso a partir da sombra dele, né, num dia ensolarado, utilizando também a sombra da pirâmide, tá certo? E aí ele percebeu que se a altura dele, se a sombra dele fosse igual à altura dele, então a sombra que a pirâmide fazia ia ser igual à altura dela. E com isso ele conseguiu determinar a altura da pirâmide de Kéops, né, a maior pirâmide. Isso, se você se localizar no tempo, isso foi antes de Cristo, antes da era cristã, tá certo? E aí, numa época que o pessoal não tinha, né, uma trenazinha, uma fita métrica, algum instrumento muito tecnológico para poder fazer medições de distâncias inacessíveis. Então, para distâncias inacessíveis, era-se utilizado esses artifícios, essas ferramentas geométricas, tá? E aí, bora para último exercício da aula. Vou avançar aqui. Bora responder esse, tá certo? E aí os que eu não tiver respondido aqui em aula, né, que eu vou publicar o PDF com essas anotações lá no Google Sala de Aula, vocês respondem, tá certo? Tranquilo? E aí qualquer dúvida é só deixar um comentário lá no Google Sala de Aula ou então mandar no meu particular no WhatsApp. Bora lá para o último probleminha da aula. A figura abaixo indica 3 lotes de terreno com frentes para a rua A e para a rua B. Então, rua A, deixa eu demarcar aqui. Rua A
e rua B, certo? As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem respectivamente 15, 20 e 25 metros. Quando ele fala respectivamente aqui é porque o lote 1, a frente dele mede 15, o lote 2, a frente dele mede 20 e o lote 3, a frente dele mede 25. Muito cuidado quando aparece esse respectivamente aqui. Ele sempre vai estar se referindo a uma sequência de informações que veio antes dele. Continuando. A frente do lote 2 para a rua B mede 28. Qual é a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3? Qual é a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3? Se vocês estiverem observando aqui a figura, o que ele está querendo saber aqui é qual é a frente desse lote 1 para essa rua B, que ele chamou aqui de X, e quanto é que mede a frente desse lote 3 aqui para a rua B, que ele disse que mede Y. As outras partes dos terrenos foram dadas aqui. Essa daí é a representação real, tá? Representação da vida real. E aí eu vou trazer para cá a representação geométrica aqui para a gente observar. Então a representação geométrica vai ser mais ou menos assim. Eu tenho uma rua, essa reta aqui vai ser a rua A, essa outra reta aqui vai ser a rua B, e o que eu vou ter aqui vai ser mais ou menos assim, ó. Um lote, dois, três. Aí ele disse que isso aqui era perpendicular. Se é perpendicular, é porque essas quatro retas aqui, ó, elas são paralelas. Então, A é paralelo a B, que é paralelo a C, que é paralelo a D. Então, as transversais serão as letras que indicam aqui a rua. Então, a transversal vai ser essa, T, e essa outra aqui, R. Aí aqui, ó, mede... Aqui é 15, aqui é 20, aqui é 25. Eu estou omitindo a unidade de medida. Aqui é X, aqui 28 e aqui Y. E aí, para encontrar o valor de cada um deles, observe que eu tenho um feixe de paralelas cortado aqui por transversais. E eu quero saber o tamanho desse segmento aqui, que mede X, e o tamanho desse outro segmento, que mede Y. O que é que eu tenho que fazer? Utilizar teorema de Tales. E aqui observe que eu posso fazer por partes. Como assim por partes? Observe bem. Eu vou fazer a razão entre esse segmento que mede X para esse segmento que mede 28. Então vai ser X sobre 28, assim como o correspondente de cada um deles. Então, quem é o correspondente do X aqui? Escreve no chat, por favor. Quem é o correspondente do X? Muito bem, Matheus e Radassa. Thaís também. É o que mede 15. Então, esse é o correspondente do X. Então, vai ser 15 sobre a razão, né? Vai ser igual a razão entre 15 para quanto? Para o correspondente do 28. E é esse aqui que está de frente a ele aqui, ó. O que mede 20. Muito bem, Thaís. E aí eu vou ter a primeira proporção aqui para responder. Então, a primeira proporção eu vou fazer o seguinte. Ó, 20 vezes x igual a
28 vezes 15. E aí, gente, eu vou confessar uma coisa a vocês. Eu tenho uma certa preguiça para fazer contas enormes, mesmo sendo professor de matemática, tá? Isso não é feio não, porque aí a gente pode utilizar uma maneira aqui de fazer essa conta mais rápida. Observa bem, não vou efetuar essa multiplicação 28 por 15, tá? Vou resolver a equação normal aqui. Como? Eu vou isolar o x, e aqui eu vou ter 28 vezes 15 sobre 20. Até aqui, algum problema? Alguma dúvida, alguma pergunta? Dúvidas, perguntas? Beleza. E aí, o que é que eu vou fazer aqui agora? O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou simplificar. Simplifique sempre quando puder. Tá certo? Essa frasezinha de Eduardo. Simplifique sempre quando puder. E aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso simplificar porque em cima eu estou multiplicando e embaixo eu tenho 20 sozinho. E o 20, ele tem um divisor comum com alguém daqui de cima. Por exemplo, eu posso simplificar aqui, ó, 15 com 20. Como assim simplificar, professor? Por qual número? Por 5. Se eu divido 20 por 5, eu vou obter 4. Se eu divido 15 por 5, eu vou obter 15 por 5, eu vou obter 3. E aí, ó, o que é que eu vou fazer aqui em cima? Eu vou ter aqui, ó, 28 vezes 3 sobre 4. Já reduzi bastante as contas. Dá para simplificar ainda? Dá. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar o 28 com 4, tá certo? E aí, ó, 28 com 4. 4 dividido por 4, aqui é por 4. Aqui embaixo vai dar 1. E em cima vai dar quanto? 7. Tá certo? E aí, ó, o que foi que sobrou? 7 vezes 3. 7 vezes 3, isso aqui vai dar 21. Tranquilo aí, gente? Dúvidas? Perguntas? Então, a frente do lote 1 para a rua B, ele chamou aqui de X, mede 21 metros. Tá faltando o quê? A frente do lote 3 para a rua B, que ele chamou aqui de Y. E aí eu vou utilizar a mesma estratégia, né? Como é que vai ser aqui? Eu vou fazer a razão do 28. Então aqui, 28 sobre quanto? Sobre Y. Isso tem que ser igual à razão de quem? Entre o correspondente do 28. Que é o correspondente do 28, na outra paralela, na outra transversal, é 20. Sobre quanto? O correspondente do Y. E o correspondente do Y aqui vai ser 25. E aqui agora, como forma uma proporção, tá certo? Eu posso fazer a multiplicação cruzada. Então vai ser aqui 20 vezes Y igual a 28 vezes 25. Aí você pergunta, professor, você vai simplificar de novo? É óbvio que sim, para facilitar aqui a minha vida, tá? E com isso, ó, eu vou isolar o Y, eu vou ter aqui 28 vezes 25, tá certo? Sobre 20. E aqui eu vou fazer assim, ó. Primeiro, eu vou simplificar aqui 25 e 20. Tudo isso por 5. 25 dividido por 5, a gente sabe que dá 5. E 20 dividido por 5, a gente sabe que dá 4. E aí, ó, eu tenho 28 vezes 5 sobre 4. E aí a gente já sabe que eu posso simplificar 28 e 4. Tudo por 4. Então, 28 dividido por 4
dá 7. E 4 dividido por 4 dá 1. Então lá em cima sobrou o quê? 7 vezes 5. E isso daqui vai ter que dar 35 metros. Então a frente do terreno do lote 3 para a rua B é 35 metros. Tranquilo aí, gente? Dúvidas? Perguntas? Escreve aí no chat se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Beleza, gente. Essa foi a nossa aula de hoje sobre Teorema de Tales, tá certo? Espero que tenha dado para vocês terem compreendido aí a ideia básica dessa nossa aula, tá certo? Toda vez que eu tiver um feixe de retas paralelas, né, cortadas por uma transversal, e eu quiser aí encontrar o tamanho de algum dos segmentos, é só fazer a razão entre dois segmentos em uma das transversais, isso igual a razão entre dois segmentos de uma transversal igual a razão dos seus correspondentes na outra transversal. Tranquilo? E aí, tarefinha de casa, né? Essas anotações, elas têm alguns exercícios que eu não deu para eu responder aqui agora em sala. Então, esses exercícios ficarão para que vocês façam em casa como atividade pós-aula. Minha recomendação para vocês: sempre que acabar a aula, tá? Seja minha, seja a professora Eduardo, professora Camila, professora Evelyn, Vinícius ou Juan, sempre que acabar a aula de qualquer um de nós dos professores, busque sempre, se você faz as suas anotações aí num caderninho ou numa folha, ou até mesmo só faz o print da tela, né, do teu smartphone, minha recomendação é a seguinte: acabando a aula, fecha um pouquinho teus olhos e tenta se lembrar de quais foram as informações principais de cada aula. Nesse caso dessa aula, assim que acabar essa aula, você vai parar um pouquinho, vai ser honesto com você mesmo, com você mesma, vai fechar o caderno, não vai olhar para o telefone, e numa folhinha você vai anotar quais foram as ideias principais desta aula de hoje. Parece algo besta, mas isso funciona bastante para que você possa ter êxito, você fixar o conteúdo e você poder não ter dúvidas, tá? Porque na prática o que você vai estar fazendo é uma mini prova. Você vai estar se testando para ver o que é que você lembra da aula. Ah, e não fique triste se você não lembrar de muita coisa. É normal isso acontecer. É normal isso acontecer. Se você esquecer de alguma coisa, é simples. Volta nas tuas anotações de aula ou no vídeo que eu vou postar ainda hoje, ou então nas anotações que eu vou mandar. Tranquilidade, gente? Dúvidas? Perguntas? Dúvidas? Perguntas? Não? Beleza. Antes de mais nada, eu não fiz isso nessa aula de hoje, mas eu já vou utilizar a resposta de vocês para a próxima aula. Vocês preferem o quadro assim ou assim? Fundo branco ou o pretinho aqui? Escreve aí no chat, preto ou branco aí para eu saber. Beleza. Eu também tenho essa mesma. Eu também penso assim, Crisângela. Eu comecei a adotar dessa cor porque um dia eu tava com dor de cabeça, eu dei aula aqui, vocês acho que não perceberam. Mas eu tava com uma enxaqueca horrível. Aí foi naquele dia que eu comecei a usar o preto. O fundo preto, por causa disso. Beleza, tranquilidade. Eu vou observar aqui quem foi a maioria aqui e eu vou levar isso em consideração para a próxima aula. Beleza, gente? Muito obrigado pela presença de vocês hoje, tá? Façam a tarefinha que eu pedi, tá? Ok? E nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida, deixa lá no grupo da gente
ou deixa lá no mural do Google Sala de Aula, ou então no meu particular, tá certo? No WhatsApp, beleza? No mais, uma ótima noite para vocês, até a próxima segunda-feira.